E aí pessoal, sexto ano, como é que vocês estão? Tranquilo? Então, vamos pegar a nossa apostilinha, página 22, página 22, dois patinhos na lagoa, falar sobre substantivo. Então, na página 22, tem aí, leia o texto a seguir, antes de falando sobre substantivo. Então, você conhece a letra sem a terra sem nome? Tá aí. Vamos ler aqui, para a gente entender o que é substantivo. Está aí na página 22. A terra sem nome. Era uma vez uma coisa onde as coisas não tinham nome. E tudo o que se dizia era uma coisa só. Quando se ia a coisa em que se compravam coisas. Veja só que coisa. Oi, seu fulano, me dá aquela coisa. Qual coisa? Aquela coisa que a gente serve para usar a coisa. Tem tanta coisa que a gente usa, que coisa você quer? Aquela. Mas tem tanta coisa ali, aquela coisa que está junto daquela outra coisa, entre aquela coisa e aquela outra coisa. E não estou entendendo coisa nenhuma. Posso ir lá pegar a coisa? Pode. Essa coisa aqui. Ó. Ah, eu achei que era outra coisa. Quanto custa? R$ 2,45. Obrigada. Se você achou uma coisa de louco, imagina só tentar chamar alguém. Numa tranquila tarde, senhoras reunidas para um chá. Ó, senhora, quem? Eu? Não, a senhora ali. Ah, tá, eu? Não, ela. Eu? Não, a senhora. Um dia resolveram dar nome às coisas. E cada coisa passou a ter sua identidade. Olha, chegando aí. Não só as coisas, mas também as pessoas, animais, seres em geral. E as coisas onde as coisas... E a coisa onde as coisas não tinham nome passou a se chamar lugar. E aquela coisa onde se compravam coisas ficou conhecida como mercado. E as senhoras que tomavam chá passaram a se chamar Maria, Joana, Fátima, Sara. Tá? O que eu ainda não descobri é o nome daquela coisa que serve para usar a coisa. Você sabe o que é? Então me diz, porque eu não aguento mais essa curiosidade. Interessante, né? Aí tá aí. Então isso aí foi para através do tijolo, tá aí. Através do texto temos uma noção da importância de as coisas terem um nome para designá-las. Por essa razão, costumamos naturalmente nomear tudo que nos cerca. Veja, se você criasse um objeto qualquer, teria de criar também um nome para identificá-lo. Quando temos a confirmação de um bebê a caminho, uma das principais providências é a escolha de um nome para que ele, quando adotamos um aninho, um animalzinho, logo damos ao bichinho um nome com o qual se identifique. Quando fazemos um amigo, de pronto criamos um apelido carinhoso para nos referirmos a ele, por aí vai. Então, nesta aula falaremos sobre o substantivo. Então, o que é o substantivo? É a classe de palavra que denomina ou dá nome aos seres animados e inanimados, pessoas, coisas, plantas, qualidades. Então, o substantivo, ele nomeia, dá nome a tudo, todos os seres animados e inanimados, tem com vida ou não. Então, tudo tem nome, porque senão seria horrível, né? Você pega aquilo, perto daquela coisa, então tudo tem um nome, tá bom? E aí, nessa separação, temos o substantivo comum e os substantivos próprios, né? Substantivo comum são os substantivos que dão nome às coisas, né? Em geral, né? Então, o substantivo comum é o substantivo comum e próprio.
comum, né? Substantivo comum deve ser a mesma festa. Então, é o normal. Cadeira, mesa, né? E os próprios são os substantivos. Os nomes de pessoas, de países, de cidades, né? Então são substantivos próprios, nome das pessoas. Isso tudo são substantivos próprios que são colocados com Maria, nome de Deus, Maria, Pedro, Rio de Janeiro, certo? Todos eles são próprios, um substantivo comum e próprio, tá bom? E aí temos um substantivo concreto. O concreto é o substantivo que é material. Então, ele é o substantivo concreto, né? É o substantivo onde nós estamos concretos, são os seres reais ou imaginários. Caiu certa feita numa prova, num concurso, sobre até isso. Porque apesar do mais ou menos Saci, professor, o Saci, ele é concreto? É concreto porque você consegue imaginar o Saci. Então ele é concreto. Diferente de emoção. A emoção é um substantivo que você não pode pegar. O amor. O amor é um substantivo abstrato. Entenderam? Apesar do Saci, né, ser uma lenda, a gente tem em mente o que é um Saci. Já o amor, você não pode mensurar como é que é o amor. Entenderam? A diferença de concreto e o que depois concreto diferente, que vem logo abstrato, né? Abstrato. Então, eu só quero que vocês entendam essa diferença. O mais importante é isso aí. É saber que o concreto, né? Ele está aqui, ó, a definição substantivo concreto são nomes seres reais ou imaginários que não dependem de outros para existir. Na verdade, essas definições já acabam rolando no falando. Então vamos entender. Concreto. Você consegue imaginar o substantivo, né? Você consegue ter em mente o substantivo. E o abstrato, pelo nome, é o abstrato, né? Amor. Você não consegue ver o amor. Você não consegue ter em mente o que é o amor, né? Amizade, né? Abstrato. Isso é uma coisa abstrata, né? O concreto não, né? Concreto, o Saci, eu estou botando Saci, gente, porque caiu no concurso e muita gente errou. É concreto, apesar de ser um folclore, né? Mas você vê, você imagina o Saci, então é concreto, tá bom? Essa é a diferença de concreto e abstrato. Valeu? E vamos para a página. Aí temos o abstrato, os primitivos e os derivados. Eu vou colocar sempre em paralelo para vocês fazerem sempre esse raciocínio. Então temos o substantivo primitivo, diferente do derivado. Para aí são categorias do substantivo, tá? Não vou perguntar quais são, eu quero que vocês entendam. O primitivo é que dá origem ao derivado. A própria palavra deriva
Então, o que deriva do primitivo. Então, se nós temos pedra como primitivo, nós temos pedreiro como derivado. Tá? Tá bom assim? Substantivo. Se eu pedir um substantivo primitivo, é um substantivo que dá origem aos outros, né? Então, eu peço uma prova, um substantivo primitivo, pedra, aí eu peço um derivado, aí sim, pedreiro, né? Um substantivo livro, primitivo, livro, e aqui, livraria, tá bom? Substantivo primitivo e derivado. Aí ele fala sobre substantivo simples e composto. Simples e composto. Simples. Composto. Tá? O simples. Está aqui na sua definição legal. São substantivos formados por uma única palavra. Simples assim, para a gente não complicar. Então, essas subdivisões, não vai querer perguntar, só para vocês terem em mente. Então, o substantivo simples tem uma palavrinha só. Flor. E o composto tem mais de uma palavra. Teve mais de uma palavra composto. Então, beija-flor. Olha lá. Tá bom? Ó, 1, 2. Simples. Apenas uma palavra. Tá bom? Vamos fazer mais simples e composto. Coletivo. Coletivo. Substantivo coletivo, que na sua definição legal, tipo de específico de substantivo comum que se nomeia um conjunto de seres. Entendeu? Por isso que é coletivo. Cardume. Todo mundo quase, né? Que é o coletivo de cardume. O cardume é coletivo de quê? De peixe. Certo? É isso? E na página, esse é o substantivo coletivo, né? E na página 25 tem vários coletivos aí para vocês darem uma olhada e começar a se familiarizar com os coletivos. Que na verdade, isso aí a gente vai ganhando, a nossa bagagem vai aumentando de acordo com a nossa leitura. Então, dê uma leitura, eu não vou ficar pedindo um monte, mas os mais comuns, né? Digamos, ó, cardume, constelação de estrelas, né? Atlas de mapa, né? Aí nós temos, deixa eu ver um bom aqui, batalhão de soldados, né? E aí vocês deem uma olhada, tá bom? Dê uma olhadinha, não custa nada, na página 25, tá? E aí passamos para o nosso exercíciozinho. Deixa eu ver se está gravando aqui, gente. Tá. O exercíciozinho na página começa com o texto da página 26. Página 26. Só para a gente recapitular o que a gente viu aí. Na página 26 tem o nosso texto. Leia o texto e em seguida responda as questões de 1 a 5. Circuito fechado. Chinelo, vaso, descarga, pia, sabonete, água, escova, creme dental, água, espuma, creme de barbear, pincel, espuma, gilete, água, cortina, sabonete, água fria, água quente, toalha, creme, blá, 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 e aí vai se repetindo. Aí volta de novo, blá, 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 blá. Esse texto, basicamente todo ele, se vocês lerem aí, é todo formado por substantivo. Só substantivos. A questão toda é essa. Porque o substantivo faz parte
de um determinado frase. Aqui não. Todas as palavras ele emendou um substantivo no outro. Esse que é o grande lance. Tá? Tá aí, ó. Chinelo, vaso, descarga, pia, sabonete. Não tem os conectivos, não tem o verbo, não, entenderam? Eles botaram propositalmente só substantivos. E aí vem a primeira pergunta. Primeira pergunta. Tá? Vem aí. O texto inteiro é formado por palavras separadas, é o que eu falei, né? Foi propositalmente colocado, porque é sobre o substantivo. Por pontuação. Essas palavras normalmente servem para... Para que servem todas essas palavras aí? Tudo substantivo. Para o quê? Atribuir uma ação a um ser? Não, é verbo. B. Nomear os seres e objetos. É só para isso. Tá? Dar característica a seres e objetos? Não, característica não é. Fazer ligação de ideias? Não. Expressar relação, então, letra B. Vamos à segunda questão. O autor do texto faz uma narração através da relação de várias palavras. Sobre o que essa narrativa fala? Bom, ela fala sobre uma rotina de um determinado lugar. A gente pode ser, né? Porque parece pelo texto, que está falando de uma rotina de um determinado lugar. Então, eu acho que eu colocaria, botei aqui, ó, não, fala sobre a rotina de alguém, eu botei alguém que trabalha em uma repartição. Ou, mais ou menos assim, parece que ele está falando, né? Tem as coisas lá, né? Questão 3. De acordo com o texto, você acha que a rotina narrada é imprevisível? Por quê? É imprevisível, ele está repetindo a mesma rotina. Então, não é imprevisível. Não é imprevisível. Gente, previsível e imprevisível. Imprevisível é uma coisa que acontece aleatoriamente. Aqui não, entendeu? É previsível, porque ele fala, repete. Uma coisa que repete é uma coisa que é uma rotina, então não é imprevisível, entendeu? Rotina, acontece a mesma coisa. E uma coisa que é imprevisível, qualquer hora muda, entendeu? O que é imprevisível? Imprevisível é uma coisa que pode acontecer, ou não, entenderam? Não é imprevisível. E tem que justificar. Aí eu botei aqui, por causa da repetição. Por causa da repetição. Né? Das palavras. Ele fica repetindo, né? O tempo todo. Tá? Vamos para o exercício 4. Retire do texto um substantivo. Né? Espaço aqui, gente. Senão a gente vai ficar. Retire 4. Retire um texto um composto. Composto. Quadro negro. Que não é o caso desse aqui. Quadro negro. B, derivado. Esse aqui é o composto, tá? O B, derivado, cinzeiro.
de cinza, né? Cinzeiro vem de cinza. E coletivo, um coletivo, maço, de cigarro, certo? Maço, que é o coletivo de muitos cigarros, né? No maço vem vários cigarros, então é o coletivo. A quinta questão. Quinta questão. Segundo o modelo do texto de Ricardo Ramos, redija um texto apenas com substantivo sobre o seu dia. Aí fica a critério de vocês, só que eu só quero falar o seguinte, é um texto atípico, só quero que vocês entendam como é que vocês vão fazer esse textinho aí. Vão botar só substantivos, igual está aqui no texto do nosso amigo Ricardo Ramos. Então você vai botar substantivo praia, sol, mar, calor. Entenderam? Só substantivo, tá bom? Aí é pessoal. Sexta questão, tá? Apenas substantivos. Tá? Sexta questão, o substantivo pedreira, vidraçaria e café classifica-se como? Vamos lá. A, derivado. Pedreira é derivado, tá certo. Derivado, vidraçaria também. E primitivo, café. Tá certo. É a. Derivado e primitivo. Então, a sexta é a A, tá certo. A, tá? É isso mesmo. Pedreira, derivado. Vidraçaria, derivado, e café é primitivo. Né? Café é primitivo. Cafeicultor é derivado, tá bom? 7. Marque a alternativa onde tenha palavras que não sejam substantivo. Não sejam substantivo. Na A, pedra é substantivo, carro é substantivo, que não sejam. E árvore é substantivo. Na B, Maria é substantivo, guarda-roupa é substantivo e pedreiro é substantivo. Na C, gato é substantivo, telhado é substantivo, quintal é substantivo. Na D, bom, honesto e feliz. Isso não é substantivo, isso é adjetivo. Tá bom? A diferença de substantivo é dar nome às coisas. E aqui é qualidade. Bom, honesto e feliz. E na E, flor é substantivo, pedra é substantivo e sol é substantivo. Dá nome às coisas. Entenderam? Vamos para a oitava questão. Oitava questão. Oitava, marque a alternativa que possui substantivo coletivo. Mesa, família, portaria. Nenhuma dessa é coletivo. Chuva, livro e sapato também não. C, essa foi a B. E a C, enxoval, frota, matilha. Correto? É a C. Tudo coletivo, né? Enxoval são roupas de casamento. Frota de navios. Matilha de lobo. Certo? A 9. Dentre as palavras abaixo, assinale a única que não é um substantivo. Porta. A, porta é substantivo certo. A B, bondoso. Bondoso é adjetivo. Mas vamos passar para outra. Livros, substantivo. Sapato, substantivo. Sorvete, substantivo. Então, a B não é substantivo, é um adjetivo. Então, a B não é. Número 10. Marque a alternativa em que o substantivo indicado não corresponde ao substantivo coletivo. Álbum de retrato está certo. Enxame de abelhas está certo. Multidão de pessoas está certo. Cardume de peixe está certo. Arquipélago de arquivos, não. Apesar de parecer, mas não é. Arquipélago é de ilhas, certo? Então, é a E que está errada. 11. Indique um substantivo derivado para cada substantivo primitivo abaixo. Pedra. Então,
base, né? Ele botou pedra, aí para você botar o derivado de pedra. Pedreiro, pedreiro. A outra, ferro, ferreiro, livro. Isso aqui, ó. A, B, a, C. C, livro. Livro. Livraria. Livraria. E a D, dente. Dentista. Tá? 12. E a última pra gente... Não tem mais. 12. Dentre as palavras abaixo, identifique-se. Identifique, né? Tá? Tira esse C. Identifique um substantivo coletivo. Tira esse C aí, gente. Tá, assim, dentre as palavras abaixo, identifique-se. Não, identifique um substantivo. Tira esse C aí, tá bom? O partícula C. Substantivo coletivo. Então, ó, constelação, papel, uva, abelha, pedra. Não tem nem constelação, é a primeira, é a A, tá? Veja o quadro, aí é a 13ª agora. 13ª questão. Veja o quadro a seguir, responda a 13ª, 4ª e 15ª. 13ª. Escreva apenas substantivos simples. Quais são os substantivos simples? Dentro desse quadrinho que está aí, ó. É o pé, chuva. Ah, tá, perdão. Espera aí. Essa aqui Não, 13ª, tá certo. Escreva apenas substantivos simples. Pé, chuva, abelha, caneta, só. 14ª questão. Tudo com relação a esse quadrinho que tem essas palavrinhas aí, tá? Escreva apenas o substantivo composto e em seguida passe para o plural. Então girassol, girassol, que no plural fica girassóis, tá? Girassol, beija-flor, beija-flor, que no plural fica beija-flores, tá? Beija, só o segundo que varia, porque aqui é um verbo, né? Mas essa aula posterior. Beija-flor e pombo-correio. Pombo-correio, que fica pombos. Ó, tem um tracinho aqui, tá? Correio. Há alguns autores, e eu prefiro que esse aqui eu sigo esse autor do só o pombos e por plural. Há alguns autores que botam no plural no correios também, porque na verdade isso é uma aula posterior. Vamos parar no pombo correio para não ter mais complicações, para eu depois explicar mais por que um vai para o plural e aí plural do substantivo composto, deixa, tá? Futuramente vai ter essa aula. Se eu apenas substantivo assim, e dê 3 outros exemplos de substantivo composto aí do nosso 3 que vocês conheçam. Aí vocês coloquem 3 substantivos compostos aí. Quero ver aí para vocês depois, eu acho que vão ter que apresentar esse trabalho, tá bom? Pessoal, um abraço, que Deus abençoe vocês, tá bom? Fiquem com Deus. Até a próxima aula.